Glória a Deus. Gênesis 37. Nós iremos ler um texto muito conhecido, só que nós iremos meditar sobre o coração de José. O coração de José. Se é de costume da igreja ficar em pé para ler a palavra, então fiquemos sobre os nossos pés. Gênesis capítulo 37, versículo 1 até o versículo 4. Depois leremos o capítulo 45 do Gênesis, o versículo 1 ao 3. Quem encontrou o texto bíblico, afirme dizendo amém. Amém. Está escrito assim, queridos. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam mais falar com ele pacificamente. Versículo 45, por favor. Livro do Gênesis. Iremos ler 3 versículos inseridos no capítulo 45. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Quem diz amém, queridos? Amém. Podem sentar, meus irmãos, glorificando a Deus. Eu quero falar sobre o coração de José. E eu estou, esses últimos dias, inclusive Robert está nos acompanhando, estamos meditando e fazendo alguns estudos bíblicos acerca do coração. Eu quero trazer aos irmãos, de maneira introdutória, o que é o coração segundo a Bíblia. O que é que a Bíblia, como a Bíblia define coração, e onde podemos encontrar referências bíblicas acerca do nosso coração. Quando falamos sobre coração à luz da Bíblia, queridos, requer a atenção de todos para que vocês entendam a introdução. A Bíblia refere-se ao coração como centro diretor da atividade humana, sendo considerado como algo que abarca a totalidade do nosso intelecto, emoção e vontade. O coração, ele é o centro do nosso intelecto porque as pessoas, elas sabem as coisas em seus corações. Elas oram no coração. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12 e 13. Meditam no coração. Salmo 19, verso 14. Esconde a palavra de Deus no coração. Salmo 119, verso 11. Maquinam males no coração. Salmo 140, verso 2. Guardam as palavras da sabedoria no coração. Pensam no coração. Duvidam no coração. Conferem as coisas no coração. Creem no coração. Cantam no coração. Todas essas ações são primordialmente fatos que envolvem a mente. A Bíblia também fala do coração como centro das emoções. Vemos o coração alegre em Êxodo 4, versículo 14. Do coração amoroso em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Do coração medroso em Josué, capítulo 5, versículo 1. Do coração corajoso em Salmo 27, verso 14. Do coração arrependido, Salmo 51, verso 17. A célebre oração de Davi, se arrependendo do que havia praticado, pedindo para que Deus purificasse o seu coração e não tirasse dele o Espírito Santo.
do coração ansioso, Salmo 12, verso 25, do coração mirado, Salmo 19, verso 3, do coração avivado, do coração angustiado, do coração alegre, do coração pesaroso, do coração humilde, do coração ardente pela palavra de Deus e do coração perturbado. Todas essas ações ou atitudes ou reações são de natureza emocional. Vemos também que a Bíblia trata do coração como centro da vontade humana. Vemos isso nas Escrituras, que o coração endurecido também é tratado, aquele que se recusa, o coração que se recusa a fazer a vontade de Deus, ou fazer o que Deus ordena, em Êxodo 4, versículo 21. O coração submisso a Deus, Josué 24, versículo 23. Do coração que decide fazer algo para Deus, segundo Crônicas 6, versículo 7. Do coração que se dedica a buscar ao Senhor, 1 Crônicas 22, versículo 19. Do coração que deseja receber a bênção de Deus, Salmo 21, versos do 1 ao 3. Do coração inclinado aos estatutos de Deus, Salmo 119, verso 36. E do coração que deseja fazer algo pelos outros, Romanos capítulo 10, versículo 1. Todas essas ações ocorrem na vontade humana. Então vemos que, segundo a Bíblia, ela destrincha o coração como centro do nosso intelecto, o coração como centro das emoções e o coração como centro da vontade humana. Quem me ouviu e entendeu até o momento, diga amém. Amém. Mas eu quero pensar sobre o coração de José. Percebemos que José era um adolescente de 17 anos, só que era um adolescente que tinha um coração convertido a Deus. E não apenas a Deus e a lei de Deus, mas aos princípios paternos. Porque nós temos que entender que, por mais que nós sejamos crentes, carregamos princípios paternos, princípios que aprendemos da origem familiar. E na origem da casa de Jacó, José foi ensinado a preservar princípios de responsabilidade, confiabilidade e entre outros. Mas perceba, a Bíblia diz no versículo que nós lemos, capítulo 37, confira comigo, versículo de número 2. Ele apacentava as ovelhas com seus irmãos, com os filhos de Bila e filhos de Zilpa, concubinas de Jacó, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles ao seu pai. Geralmente um dos mais novos, porque Benjamim era o caçula mais novo, se espelha nos mais velhos. Só que José, pastor Josivão, vai nos trazer uma perspectiva interessante. Por mais que os mais velhos em idade tenham responsabilidades muito mais pesadas do que ele preserva o que ele aprendeu com Jacó, seu pai. Trazer má fama, o que é isso? Significa dizer que a Bíblia não menciona, mas os irmãos de José, eles gostavam de coisas estranhas, de mexer nos haveres do seu pai, negociar as coisas do seu pai. Se você for estudar de maneira detalhada, Rubem, os irmãos de José, eles gostavam de, nas surdinas, fazer coisas que Jacó não sabia, como por exemplo mexer nos seus haveres, recursos, nos seus gados, nas suas ovelhas. E José trazia o relatório ao seu pai. Trazer má fama significa que José trazia um relatório ao seu pai. Irmãos, no tempo que vivemos hoje, trazer o relatório de quem erra é difícil, porque geralmente somos minoria. E aqui que eu aprendo que o coração de José nos traz lições. É melhor eu ser minoria e ser aprovado e reconhecido pelo meu pai, do que estar no meio das falcatruas da vida e ter o coração manchado pela ignorância de Deus e da sua palavra. Muito cuidado com a maioria, com as suas influências, com seus benefícios temporários. Muitas das vezes somos tentados e assediados a fazer parte de alguns grupos que se mancomunam
para se autolocupletarem, se beneficiarem de alguma maneira, ou em documentos, ou em projetos. Mas nós que temos o coração representado por José, é melhor ser minoria e Deus aprovar o que eu faço, do que estar no meio dos muitos e perder a aprovação de Deus e do meu Pai. Que o nosso coração seja blindado do engano. Por que, Thales? Se nós não blindarmos o coração, vemos que Jeremias capítulo 17, versículo 9, já afirma isso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Porque uma coisa interessante que eu penso, é que eles são irmãos do mesmo pai, mesmo sangue, mesma tenda, mesma mesa, mesma origem. Mas nem todos que estão na mesma mesa, na mesma tenda, com o mesmo sangue, professam a mesma essência. Porque só Deus conhece o que está lá dentro, no interior. Como é que anda o teu coração? Como é que anda o teu coração? Será que você tem cedido à maioria ou tem preservado aquilo que Deus lhe entregou, por mais que seja cansativo, pesado, doloroso? Traga má fama. O que significa dizer isso aqui, segundo as Escrituras? Não é fofocar de alguém que errou. Trazer má fama é falar a verdade, irmãos. Porque quem tem o coração de José, fala a verdade. Diga comigo, diante da verdade, a mentira se subjuga. Ande na verdade, fale a verdade. Ah, mas, irmão Thales, eu estou sendo perseguido por alguém da minha família, ou alguém no trabalho, porque eu estou falando a verdade, vivendo a verdade, cumpro com os meus compromissos. Você está indo no caminho certo. Mas eu estou, Thales, suscetível a perder o emprego, porque um dos meus superiores, alguém que tem uma estirpe forte lá dentro, está me ameaçando. Mas continue andando na verdade. Eu estou sentindo Deus aqui nesta noite. Tenha o coração de José. Eu quero dizer uma coisa para você: as ameaças podem ser pesadas, mas o Deus que fez a promessa, como está escrito em Filipenses capítulo 1, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tanto espiritualmente, como na tua família, como na tua condição financeira, Deus é o Deus que anda na verdade e abençoam aqueles que preservam princípios. Quem pode glorificar a Deus esta noite aqui? Deus está preservando o nosso coração para que a corrupção não nos contamine. Interessante, porque o pastor falou de pouca idade e a mensagem é justamente de maneira introdutória de um jovem aqui de 17 anos. E Israel amava mais a José, versículo 3, do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice e fez uma túnica de várias cores. Muitas das vezes, irmãos, nós utilizávamos na ignorância esse texto para falar sobre predileção de filhos. Só que você falar de predileção de filhos nesse texto aqui é um pouco perigoso. Por quê? Porque José era mais amado por Jacó, não era porque apenas ele era filho da sua velhice. O versículo 2 é uma introdução, é porque ele é diferente. Entenda uma coisa: quem faz diferença, irmãos, na terra, tem uma atenção do Pai diferenciada do mesmo jeito. Tu acredita que tem uma atenção de Deus diferente sobre você? Eita Deus, eu estou sentindo papai aqui. O prazer de Jacó por José era tão grande, porque Jacó sabia que os filhos dele, em sua maioria, não prestavam a ninguém. E você vai ver depois o que aconteceu como prova disso. Cuidado, estar na tenda não significa carregar a mesma essência. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Por favor, todos em alto e bom som, diga comigo: aborreceram-no e não podiam
falar com ele em paz. O que significa dizer? Quem fala a verdade, que tem um coração envolvido com a verdade, posicionado em princípios, você vai se deparar com pessoas que vão falar com você com o olho, muitas das vezes, sem focar nos teus olhos. Você conhece pessoa que fala com você assim? Eu conheço. Porque eu digo uma coisa, se eu não devo nada ao pastor Josivan, por que eu vou falar com ele olhando para baixo? Cadê o foco? Ah, Thales, eu tenho uma imperatividade, é diferente. Eu estou falando de como pessoa. Quem está entendendo? Como pessoa. Quem tem a verdade como princípio, olha nos olhos. Não titubeia. Agora imagina você estar na mesma casa com pessoas que não conseguem conviver com você em paz. Imagine o que este menino ouviu, que a Bíblia não menciona. Coisas que eles se reuniam para se confraternizar, para, quem sabe, reunirem-se entre si e excluíam José. Porque trazia uma má fama. Guarde isso. Todo coração corrompido nunca se coaduna, se une com quem tem um coração na verdade. Porque tem dívida na situação. O que isso significa dizer, Thales? O coração podre é um coração passível para a incitação do ódio. E você vai ver que depois, a Bíblia diz no contínuo texto, que Jacó, mais uma vez, envia José para trazer o relatório. Os teus irmãos, José, estão pastoreando as minhas ovelhas. Vai até eles, para que eu saiba o que está acontecendo, leve o mantimento, veja o que eles estão precisando e traga o relatório. Diz a Bíblia, que a Bíblia no versículo 12, seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Diga comigo, Siquém. Só que quando José chega, encontra um homem. A Bíblia não diz o nome do homem, mas eu digo uma coisa, irmãos, quando Deus quer dirigir você para o propósito, Ele coloca até pessoas desconhecidas na rota da tua vida, para lhe colocar no que Ele quer, no lugar que Ele quer, no caminho que Ele quer. Tu crê nisso? Jacó disse, então estão em Siquém. Perceba como um coração mau, maligno, reage diante de situações e de projetos maquiavélicos. Desobedeceram ao pai, porque a ordem de Jacó foi, eles estão pastoreando em Siquém, e com certeza foi ordem do pai, sacerdote da casa. Mas eles mudaram o destino e a direção das coisas. Porque quem não tem um coração verdadeiro, puro, desobedece a ordem da casa. Aí o rapaz que estava na estrada disse, tu vais para onde? Ele disse, estou à procura dos meus irmãos que vieram até Siquém pastorear as ovelhas do meu pai. Ele disse assim, eles não estão lá. Eles estão em Dotã. Perceba como a coisa está séria. Tem gente que mente para o pai. Agora eu digo uma coisa para você. De Deus ninguém se esconde. Aleluia. Salmo 139, a partir do verso 1 diz o quê? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Conhece o meu assentar e o meu levantar, e de longe entende os meus pensamentos. Tudo isso estava acontecendo, e Deus do céu vendo. Vou aproveitar essa situação, porque é eu que estou encaminhando José para um propósito. Quando se depara junto aos seus irmãos, o que é que a Bíblia diz, meus irmãos? Versículo de número 19 em diante. E disseram uns aos outros, eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus ossos, ou dos seus sonhos, ou da sua estrutura, ou da sua vida, de acordo com a tradução. O que significa dizer, Thales? Todos nós que andamos na verdade, seremos fustigados por pessoas próximas. Quem sabe tu tens vindo aqui para este culto e só Deus sabe o que está acontecendo no teu grupo familiar, no teu grupo de trabalho, no teu ciclo social. Tu não está vendo o que está acontecendo nas surdinas,
por trás das cortinas, nos bastidores. Mas eu quero dizer para você, a promessa está de pé. Eu vou repetir porque eu sinto graça de Deus. Eu estou sentindo paz aqui nesta noite. Levante uma de tuas mãos aos céus e recebe esta palavra. A promessa está de pé. Queira Satanás ou não, queira os demônios e os seus asseclas ou não, o que Deus disse ao seu respeito vai se materializar. Quem tem glória, libera o teu maior glória, porque Jeová está na IBM, no Colinas do Sul, dizendo: guarda o teu coração, José, porque eu não vou deixar a morte te alcançar. Estou sentindo Deus aqui. O projeto é mau, mas a promessa é boa. Guarda isso. O projeto de Satanás é mau, mas a promessa de Deus é boa, perfeita e eficaz. Tu não vai morrer não, rapaz. Eita, que graça de Deus eu estou sentindo. Porque Deus conhece o teu coração. Ah, vou matá-lo. Tá bom. Só que quando Deus quer, irmãos, Ele vem por um caminho diferente. Ele vem por onde tu menos espera. O céu chega. Um socorro. Tu crê que Deus é socorro para ti? Tu não vais ficar à mercê desta humilhação por muito tempo. Deus te trouxe nessa quinta-feira para te dizer: eu estou vendo tudo, estou preparando um cenário para eu te estabelecer aonde eu quero. Cuidado para que nós não tenhamos o coração dos irmãos de José, com intenções de matar os nossos próprios irmãos e próximos em nossas igrejas. Cuidemos dos nossos, não matemos os nossos. Porque, Thales, vivemos um tempo de tanta guerra, pastor. É tanta gente brigando. Não, porque tu é daquela denominação, tu não pode pregar lá. Não, tu não pode visitar lá. Não, é aquela agonia, todo mundo brigando. É brigas interdenominacionais. Não, tu não pode cooperar no evangelismo do outro ministério, porque tu vai levar almas para eles. Irmãos, que visão miserável é essa que o inimigo tem semeado no meio desta igreja brasileira, irmão? A nossa luta, escreve Paulo em Efésios 6, a partir do versículo 11, não é luta contra sangue, não é contra a carne. A nossa luta é contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Ou é batista, ou é assembleia, ou é presbiteriana. Temos que dar as mãos e dizer: Satanás, saia deste território, porque queremos almas para Jesus. Tanta gente se matando e quem ganha é o inferno. É a síndrome dos irmãos de José, o povo se matando. Meu Deus do céu. Olha que coisa terrível. Olha o que o coração verdadeiro passa. Versículo 18: e viram-no de longe, e antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: olha o grupinho. Olha o grupinho. Eis lá vem o sonhador mau, versículo 19, que já leio. Versículo 20: vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo. Repetindo o versículo 20: numa destas covas. Diga comigo, cova. Olha o que ele vai dizer. E diremos, inventando uma mentira. Estão entendendo isso, o detalhe do texto? Quem não tem o coração verdadeiro, irmãos, gosta de trabalhar com mentira. Uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Se tiver mentira no meio, saia desse negócio, porque Deus não está. Deus vai te revelar o que está acontecendo no meio daquele negócio. Tu crê? E ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos e disse:
não lhe tiremos a vida. O que significa dizer? Quem é Rúben? O primogênito de Jacó. Deus está utilizando Rúben para encaminhar José para o Egito. O que eu quero dizer agora, irmãos, é uma coisa interessantíssima, porque eu passei o dia pedindo a Deus uma palavra. Muitas das vezes, pessoas que têm uma intenção inicial de lhe matar, no decorrer do processo da humilhação contra você, vai voltar a si e vai perceber que foi o maior erro de sua vida colocar você em uma situação de pressão, de humilhação e de opressão. E é essa pessoa que Deus utiliza para lhe tirar daquele lugar de medo, porque está reconhecendo que você é sangue do mesmo sangue. Eita, que negócio terrível. Tem uma família aqui que está passando um negócio com o teu familiar, te pressionando por causa de algo. Tu está aqui presente nessa noite, porque Deus está me mostrando isso. Deus manda te dizer que aquele bendito vai voltar a conversar contigo, mas vai entrar em acordo com você. Tu está entendendo o que Deus está falando? O Espírito de Deus que revela está presente na IBM do Colégio do Sul. Vai voltar, vai ter uma conversa contigo e vai entrar num acordo, porque Deus me mostra alguém apertando a mão e dizendo: o acordo está feito e será de paz. Quantos dias e depois, se tu quiser, testemunha o pastor e vai agradecer no ciclo da oração. Jeová está aqui, eu sinto ele puro nessa noite. José vendido, versículo 28, os mercadores midianitas compram José por quantas moedas, irmãos? 20 moedas. De que, Roberto Gleison? De prata. Não foi nem moeda de ouro. Porque não poderia ter sido 20 moedas de ouro, irmão. Mas quem te humilha não te dá o valor devido. Isso significa uma depreciação. Olha o que o coração verdadeiro, quando ele é preservado, olha o que você passa, por permissão de Deus. Vendido por 20 moedas. E um menino que era amado pelo pai, verdadeiro de coração, puro de princípios, leal a Deus, sua palavra é sua casa, está sendo encaminhado para o Egito. Todos nós sabemos o que acontece no Egito. Preso, Potifar compra, vai para dentro da casa de Potifar, se destaca, é tentado, não cede, mesmo assim é preso por tentativa de estupro da mulher do seu senhor. Acontece que na cadeia, porque é o seguinte, eu abro um aspas para aplicar uma coisa aqui. Até na cadeia, ou o que significa até em lugares escuros, tenebrosos que você está, Deus utiliza de você para revelar o que está no oculto. Copeiro e padeiro, revelação do sonho. Um morre, outro sobrevive. Crise vem. Faraó percebe que o negócio está estreito. Uma revelação, ele percebe que precisa de alguém para revelar. Ninguém aparece. Quem aparece, diga comigo, José. Aprenda uma coisa, Deus não apresenta mostrado, Deus apresenta verdadeiro. Quem quer se amostrar para ser visto diante da corte, para se beneficiar, o céu esconde. Agora anda na verdade para tu ver. É Deus te soprando para a direita, para a esquerda. Alguém lembra do teu nome e Deus te faz prosperar. Lá vai José, mandaram ele tirar a barba, trocar de roupa. Deus muda estado de crente, viu? Até roupa nova tu veste. Quando Deus quer te apresentar, teu guarda-roupa muda. Adora Jesus por isso. Eita, como eu sinto Deus aqui. Anda na verdade com esse teu coração puro para tu ver o que Deus vai fazer. Vai ter 7 anos de prosperidade. Vai ter 7 anos de seca.
É o que Deus me revela. A gente precisa organizar de forma administrativa tudo que vai acontecer no Egito aqui para que você não sofra. É isso aí que está no sonho. Muito bem, aí o faraó diz assim, o que é que eu faço? Ele disse, muito bem. Olha quem tem um coração puro, qual é a resposta? O Senhor coloca alguém para administrar isso e dar certo. Ele poderia aproveitar aquele momento e dizer assim, me coloque. Mas quem anda, irmãos, alinhado com Deus e o coração puro, não pense em se aproveitar de situações. Ele deixa Deus conduzir a sua vida para o propósito original da vontade soberana do seu Senhor. O que é que acontece? O faraó diz, onde encontrarei outro com o mesmo espírito que tu? É processo, é dolorido, mas quando Deus quer, irmão, até ímpio, até endemoniado, te coloca no que Ele quer. Te prepara, viu? Oh, graça de Deus. Eu sinto alegria na minha alma. Glorifica a Deus, porque eu vejo Deus mudando os cenários nesta noite. Tem alguém acordado aqui para dar glória a Deus comigo? Tem? É culto de quinta-feira, que alguém às vezes está cansado do trabalho, mas teve um exército que veio para a IBM hoje, para dizer em alto e bom som, eu vou andar na verdade, vou pregar na verdade, vou viver na verdade, porque é Deus que vai me apresentar. Governador do Egito não tinha esse cargo, porque quando Deus quer, para verdadeiro, Ele levanta repartições, Ele estabelece para você encargos que nunca existiu, porque é Deus que quer você com verdade ali. Mas onde eu quero chegar para a gente concluir, porque isso é muito extenso, esse estudo. Diga comigo assim, José está na cadeira, mas o seu coração está ferido. Prova isso, Thales. Como na Bíblia, vamos ler o versículo 45, capítulo 45, que a gente termina agora. Deus te trouxe aqui para tratar com o teu coração, para que você não saia da verdade. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, capítulo 45 do Gênesis, versículo 1, e clamou, fazer sair daqui a todo varão, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. O que isso significa dizer, irmãos? Mesmo andando na verdade, nós somos passíveis do cansaço. Nós cansamos. E está uma coisa perigosa, escute-me bem, é quando Deus te honra e você tem a chave na mão para fechar e abrir. O perigo não é quando você não tem a chave, não tem o poder. O perigo é quando o poder vem para a tua mão. O perigo é quando a liderança vem para a tua mão. O perigo é quando o recurso chega. Se o teu coração realmente não estiver purificado e envolvido por Deus, você pode se tornar uma pessoa carrasca. José, qual é a lição que ele traz? O coração dele continua verdadeiro, puro, mas ele não trata os seus irmãos como foi tratado. O que é isso que Deus está dizendo para você? Não pague com a mesma moeda. Não faça do mesmo jeito que fizeram. Mas eu ouvi palavras de cunho pejorativo, humilhante, depreciativa. Me apontaram o dedo para mim, me humilharam, irmão Thales. Tu não sabe de nada, irmão Thales. Eu vou ter que reagir. Se controle nesta noite em nome de Jesus. Ah, mas eu sou sanguínea, eu sou colérico, eu não aguento ouvir nada. Tenha calma, feche a sua boca e deixe o céu falar por você. A chave está na mão. Quem aparece lá? Os irmãos de José, sem conhecer ele, muitos anos se passam. Sabe por quê, irmãos? O tempo da fome chega para todo mundo. Não pense que você vai viver a vida toda só de tranquilidade e de paz. Vai ter os reveses da vida. E aí, nos reveses da vida, com quem nós podemos contar? Cuide bem daquelas pessoas que estão à sua volta, porque você não sabe o tamanho do giro que a vida dá. Quem está lá no trono? José. Quem está com a chave? José. Quem chega de joelho? Precisamos de comida, meu Senhor. Viemos de longe.
Temos um pai idoso, José se segurando. Sabe por quê, irmãos? Quem tem um coração verdadeiro, mesmo cansado, mantém a postura. Faz aquela prova com Benjamim, coloca um utensílio dentro de um dos sacos de ração de cereais. Um fica retido, os outros vão, trazem Benjamim. Irmãos, isso aí é Deus criando uma logística para curar José. O capítulo 45 é Deus nos ensinando nesta noite aqui. O coração de José está cansado, mas eu estou preparando um ambiente para curá-lo. Como ele cura, Thales, o coração de José? Escute. Fazei sair todos os que estão aqui, ou todo varão. O que é isso? Coração tratado, é tratado na individualidade, na particularidade. Deus está tratando o teu coração nesta quinta-feira aqui, trabalhando a tua intimidade, a tua individualidade, a tua particularidade. José mandou todo mundo sair de lá. Só que para mostrar a vocês o que eu estou pregando que é verdade, José estava tão cansado, angustiado, que no versículo 2 ele levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouvia. O que é isso, Thales? É o cansaço de quem anda na verdade. Quem anda na verdade vai sentir muitas das vezes um terror da situação, vai sentir medo devido à luta, devido à guerra. Mas uma coisa é você sentir, outra coisa é você viver naquilo. Eu quero dizer para você, este medo, este terror, este pavor, não é para você viver nele. Isso é uma fase, é um sentimento diante da guerra que você está cercado e cercado. O que é isso, Thales? Não permita que o inimigo apodreça os teus sentimentos, o teu emocional, o teu espírito, te adoeça fisicamente por causa disto. Deus não vai deixar você adoecer. Deus me trouxe aqui para dizer para você, eu estou curando o coração de muitos Josés, representados aqui na IBM no Colinas do Sul. Glorifica a Deus por esta palavra. Porque tem horas, irmãos, que a gente grita mesmo. José gritou. E quantas vezes temos que colocar, muitas das vezes, em oração, nosso travesseiro, nossa face, diante das pressões, das amarguras, e gritamos e clamamos a Deus com o travesseiro no rosto, para que ninguém escute. Isso faz parte, eita, da vida de quem é chamado por Deus com coração verdadeiro. E disse José a seus irmãos, versículo 3, eu sou José. Irmãos, perceba, no versículo 2, ele chora. Mas no versículo 3, ele não destila ódio. Ele não destila palavras humilhantes. Olha o que José vai dizer, eu sou José. E sabe um dos conceitos do nome Yosef ou José do hebraico? Aquele que acrescenta. Repita comigo, aquele que acrescenta. É por isso que Deus tem te feito prosperar, porque você não está no ambiente para diminuir, para desnutrir. Deus lhe colocou ali para fazer alguém prosperar em todas as áreas. Vive ainda, meu pai. Olha quem tem um coração puro. A distância do pai não fez José esquecer da sua origem. Por mais que alguém queira que você esqueça da sua origem, você ainda tem vínculo com Jacó. Vamos continuar. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Repita comigo, eles não puderam responder, porque estavam pasmados. Tu acredita que tem alguém que vai ficar como? É o que Deus está me dizendo para pregar hoje. Alguém vai ficar pasmado diante da situação. Porque o pasmo aqui que eles estavam sentindo, pastor, é porque eles esperariam José morto. Eles não tinham esperança de José vivo.
Eles jamais esperariam José no trono, José com a chave do celeiro para abrir e fechar, sendo governador. O que é isso? Quem pensou que tu havia morrido vai ter que rever novamente, mas de uma forma diferente. Eu estou recebendo o que eu estou pregando, eu estou sentindo o gozo da minha alma. Te prepara, porque tu vais aparecer no cenário. Não é escravo, não é preso em vícios, em uma miséria financeira ou numa destruição familiar. Alguém vai te rever vivo e dizendo: eu sou José, de maneira honrada, para a glória de Deus. Versículo 4: e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam ao Egito. Agora o versículo 25, irmãos. Isso aqui é coisa de quem tem estrutura. Eu estava lendo e eu aprendi com isso. Agora pois, isso é José falando, viu? Agora pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Se você não der um glória agora, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Tu está entendendo o que é ter um coração maduro? É tu entender que todas as coisas ao teu redor, sempre, repito, sempre, vão levar você para o que Deus quer. Mas para isso, mantenha o teu coração puro, verdadeiro, alinhado com Deus, com a sua lei e com os seus princípios. Porque alguém que antes queria te matar, é você que vai abrir a porta dos cereais e dizer: tem comida, tem veste, tem tenda e tem vida. Vou repetir: tem comida, tem veste, tem tenda e tem vida. Deus vai lhe usar para patrocinar quem um dia quis lhe matar, porque o seu coração não é igual ao deles. Você é incomum no mundo dos comuns, você é diferente no cenário dos iguais. Sejamos José com um coração purificado. Quem diz amém, meus irmãos? Fiquemos em pé em nome de Jesus. Preciso dessa banda para me ajudar aqui.